Salve, salve nação colorada, eu sou Cassiano Cardoso, setorista do Inter aqui no Resistência Colorada e trago 3 notícias relevantes do noticiário do Colorado desta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Te inscreve no canal, deixa teu like e vem comigo. Dirigentes do Betis enviaram representantes a Porto Alegre para acompanhar Vitão e Bruno Gomes no jogo contra o Red Bull Bragantino. O Vitão já é um desejo antigo do clube espanhol, quase contratou o jogador na última janela de transferências pelo valor de 10 milhões de euros por 100% do seu passe. 6 milhões de euros seriam destinados ao Internacional por 80% do seu valor e ainda teria mais 10% de uma futura venda. Então o Internacional aí lucraria cerca de 36 milhões de reais naquele período. No entanto, a gente sabe que teve uma desistência ali do Betis de última hora, que buscou o Natan, por causa de uma questão do fair play financeiro, buscou o Natan, zagueiro do Napoli, por empréstimo. Por isso, então, não teve como desembolsar este valor pela contratação do Vitão, mas o jogador retorna ao radar do clube espanhol. Outro atleta que, como eu disse, foi observado pelo Real Betis é justamente o lateral direito Bruno Gomes, jogador de 22 anos, que vem se destacando, era volante, agora é lateral direito, é um dos principais, vive seu principal momento no Internacional e recentemente até elogiou o Roger Machado por tudo que ele fez aí nessa transição dele para lateral direita, e ele falou que por tudo que o Roger já fez por ele, ele se sente no dever de se entregar mais em campo. O Internacional tem 50% dos direitos do atleta, contratou ele junto ao Coritiba no começo dessa temporada por 8 milhões de reais, certo? 2 jogadores aí observados pelo Real Betis. Outro jogador que desperta o interesse do Internacional é Isidro Pita. Segundo o Voz do Gigante, o Cuiabá não deve permanecer com o jogador para a próxima temporada. Centroavante paraguaio, que vem sendo convocado constantemente para a sua seleção, não permanece no Cuiabá na próxima temporada e aí já começa a despertar interesse de alguns clubes do Brasil, como o próprio Internacional. Isso já foi debatido até entre os próprios torcedores do clube. 7 milhões de euros são as cifras que o Cuiabá iniciaria a conversar, porque foi o valor que foi investido na contratação em definitivo pelo jogador. Centroavante, de 25 anos, 1,83 m, é um dos destaques do clube e não deve permanecer justamente porque o Cuiabá será rebaixado, vai atuar a segunda divisão no ano que vem. Então o Isidro Pita aí é um jogador a ser negociado e pode pintar no Internacional, por que não? O Internacional aí deve ir ao mercado buscar alternativas para a próxima temporada e Isidro Pita já foi citado e certamente está no radar do Colorado. E para fechar, gurizada, Vanderlei Luxemburgo falou sobre o Internacional no Podcast Club, que é um podcast aí que vem circulando no YouTube. Ele nunca treinou o Internacional, mas já foi jogador lá nos anos 80, se não me engano, do clube, e ele gostaria muito de ter treinado o Colorado, foi pelo menos o que ele falou no podcast. O Vanderlei Luxemburgo, lembrando, treinador de Cruzeiro, Santos, Bragantino, num período em que o Bragantino estava bem lá nos anos 90, Cruzeiro, aquele que fez mais de 100 pontos no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro 2003, e também o Santos, aquele dos meninos da Vila, certo? Lembrando, outra situação também, Vanderlei Luxemburgo, que passou por seleção brasileira, mas também treinou o Real Madrid, aquele Real Madrid dos Galácticos. Não deu certo, mas foi um treinador que foi técnico do Real Madrid, dos merengues, certo? Abre aspas para o que disse Vanderlei Luxemburgo. Tem uns clubes que eu não treinei que eu gostaria de ter treinado, Internacional e São Paulo. Eu joguei no Internacional e o São Paulo era a minha referência como técnico, de olhar e eles sempre com excelência com a estrutura que eles tinham. Eu acho que me encaixaria muito bem. Então, Vanderlei Luxemburgo aí que já treinou o Grêmio, inclusive já treinou o nosso rival. É aí, de fato, é curioso a gente ter essa percepção de que o Vanderlei Luxemburgo, um dos grandes técnicos aí do futebol nacional, gostaria de ter comandado o Inter. Claro, a gente está no momento, e agora a gente está em 2024, já faz um tempo que ele não desempenha bons trabalhos, mas é sempre bom também lembrar uma grande figura do futebol nacional aí que gostaria de ter comandado a Casa Mata do Colorado. Em breve, Cassiano Cardoso com mais informações aqui no Resistência Colorada.